Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria muito grande estarmos juntos. Hoje, mais uma vez, com Números capítulo 1, e eu quero trabalhar com os irmãos exatamente o final do capítulo. Ou seja, a partir do versículo 46, nós temos o total de homens que foram contados para a guerra, com 20 anos para cima. E no capítulo 1, versículo 46, diz assim: todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo dos seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os utensílios e de tudo que pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao arredor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidado do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Amados, vejam, Israel sai do Egito. Sim, é uma população muito grande. Se você tem exatamente 600.000 homens para a batalha, então você tem, em média, 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, entre, obviamente, homens de batalha, idosos, mulheres e crianças. E aí, o que se para e pensa exatamente nesse ponto é o simples fato de você tem 600 e poucos mil para a batalha, sem contar com a tribo de Levi. E eu paro e penso, meu Deus do céu, mas o Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o nosso Senhor e o nosso Salvador e o nosso Deus? Porque Deus simplesmente retira a tribo de Levi. Para e pense comigo. Olha a grande questão que estava pela frente. Quando você abre Deuteronômio, capítulo 7, Deus de forma muito clara fala por Moisés o que eles iam enfrentar. Olha Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, aí vem, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, ou seja, 7, né? 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti. Ou seja, raciocina comigo. Como é que simplesmente indo para a Palestina, o querido povo de Israel ia acabar com muitas nações e simplesmente, no meio dessas nações, tinham 7 povos que eram mais numerosos do que eles. Mais numerosos do que eles.
Aí eu paro e penso, meu Deus do céu, se eu tenho que enfrentar um inimigo que é maior do que eu, que tem um número de homens maior do que eu, do que o que eu tenho, um exército muito mais poderoso, o que está acontecendo na cabeça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque ele é o grande capitão do seu povo desde o Velho Testamento, é ele que está na frente do seu povo. O que está acontecendo? Porque quanto mais gente, melhor, não é, meu irmão? Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente para a batalha, melhor ainda. O que deu na cabeça do Senhor para simplesmente retirar os levitas do meio do povo? Pelo que eu me lembro, e a história não é tão longa, quando esse povo cai no pecado terrível ali no deserto de adorar o bezerro de ouro, porque Moisés simplesmente se levanta, né? E Moisés vai até esse povo, até o monte, e simplesmente ali no Monte Sinai, quando ele desce e o povo está adorando, que Moisés vê eles adorando a um deus egípcio muito popular no meio deles, o bezerro de ouro, né? O deus Apis. Meu Deus, Moisés diz assim, ó, quem ama o Senhor, retira a sua espada e acaba com o povo que estava simplesmente adorando. Não era todo Israel, mas uma grande parte. E a palavra de Deus diz que os levitas se levantam, pegam a espada e acabam, literalmente acabam com aqueles que estavam pecando. E naquele dia, segundo a palavra de Deus, mais de 3.000 homens caíram absolutamente mortos. Então veja, os levitas eram, sim, obviamente, uma tribo, tinha arma, tinha seu exército, tinha seus homens de guerra e, ao que vemos, eram muito destemidos, porque era só Moisés dizer, vai, que eles iam, tá? Pega, e literalmente eles pegavam, não tem papo não tem papo não. E aí Deus simplesmente pega os levitas e simplesmente retira os levitas de todo essa junção de guerra e diz, olha, eles vão cuidar do tabernáculo. Eles vão cuidar do tabernáculo. Gente, quando se precisa de o máximo possível de homens para a batalha, você tira gente qualificada como os levitas? Pois é, né? Pois é. O que Deus estava dizendo exatamente ali era algo extremamente simples. Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês não vencerão simplesmente porque vocês são grandes ou maiores. Muito ao contrário, lá dentro da terra que vocês vão conquistar, tem 7 nações que são maiores do que vocês. E só para simplificar a vida de vocês, eu ainda estou tirando uma tribo inteira, com muitos homens, simplesmente muitos homens, só para cuidar do culto a mim. Só para cuidar das coisas espirituais. Simplesmente só para isso. Só para isso. A gente para e pensa, poxa, mas no momento da guerra, não tem que todo mundo estar na guerra. No momento da batalha, não tem que todo mundo estar na batalha e todo mundo simplesmente levantar armas e partir para a batalha. Pois é, né? Deus está dizendo, olha, se vocês pensam que vocês, sem mim, podem fazer alguma coisa, vocês não podem. E vocês vão ter que cuidar de 2 coisas ao mesmo tempo. Dos inimigos e da batalha e cuidar do meu tabernáculo, que é o local que eu escolhi para simplesmente habitar no meio de vocês. Ou seja, tem que ter ao mesmo tempo guerra e tem que ter culto.
Acabou, 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 acabou. Olha que fantástico. Olha o que os israelitas simplesmente tinham que pensar. Eles tinham que, ao mesmo tempo, não se descuidar dos confrontos que estavam por vir, não podiam negligenciar os povos, os inimigos, os adversários, mas também não podiam negligenciar ou serem indiferentes no tocante ao culto e à adoração a Deus. Ou seja, o inimigo não poderia desviá-los de estarem sacrificando, adorando, louvando, erguendo incenso ao Senhor Deus. Isso é fantástico, isso é absolutamente fantástico, porque se você parar e pensar, a iniciativa do censo foi completamente de Deus. Quem disse que estaria no meio de quem ia batalhar foi o Senhor. E quem disse não vai batalhar foi também o Senhor. Foi também o Senhor. Eu não sei, mas somente o fato de simplesmente não estar no meio daqueles que iriam batalhar, eu, se fosse um levita, talvez, não vou negar, mas talvez eu me sentiria um pouco mal, né? Você acaba se sentindo um pouco mal, porque você vê seu irmão saindo, batalhando, lutando, chegando todo arrebentado, mas com a vitória, e você lá dentro do tabernáculo, limpando as coisas, louvando a Deus, cortando simplesmente bezerros, espargindo sangue e vamos ser francos, né? Você literalmente olha para dentro de você e você diz, mas o que está acontecendo? Só que a questão não era essa. Tão relevante para a vitória era o soldado e o capitão e o grande comandante do exército, tanto quanto os sacerdotes, o sumo sacerdote e todos os levitas, Então, olha que interessante, a vitória na vida da gente não está em fazer o que a gente quer, ou que dá na telha, ou que a gente acha melhor, não. A vitória na vida da gente está em se subordinar à vontade de Deus, por mais que ela pareça incoerente no momento em que está acontecendo. Por mais que ela pareça incoerente, a vitória depende de uma subordinação completa e absoluta à vontade do Senhor. Vou repetir, a iniciativa da contagem do censo foi de Deus. Simplesmente foi Ele que determinou a contagem. E agora é Ele que simplesmente retira uma tribo, e na medida que Ele retira uma tribo, Ele ia suprir. Bota uma coisa na cabeça: quando Deus retira algo de nós, é porque Ele tem algo melhor para nós. Bote isso na cabeça. Na medida que a tribo de Levi, que era forte, destemida, absolutamente rápida, no tocante a espadas e guerra e morte, Deus haveria de pegar cada uma das outras 11 tribos e suprir a falta que Levi faria, porque Levi deveria estar adorando a Deus, E o que é interessante, né, é que aqui no final do capítulo, do versículo 47 a 54, se diz de forma muito clara aqui que eles tinham que fazer. Nós somos informados que os levitas que não foram contados no censo e que não iriam para a guerra, simplesmente eles não ficariam sem o que fazer. Eles tinham 3 grandes responsabilidades: o transporte, o desmonte e a montagem do tabernáculo, tá? E para quem pensar que levita não ia pegar em espada, dê uma olhadinha em Números 1, em 51. E Deus diz de forma muito clara
tem uma asseveração terrível, uma terrível observação. O estranho que se aproximar do tabernáculo morrerá. Adivinha quem ia simplesmente tirar a vida do estranho? Um levita. É óbvio, levita. Então, olha que interessante. Deus simplesmente, ele pega essa tribo, ele separa e bota essa tribo ao redor do tabernáculo. E todas as demais ficariam um pouco mais distantes, também ao redor, mas eles estariam bem perto do tabernáculo, cuidando e, óbvio, guardando aquilo que era sagrado e que continha a presença de Deus. Então os levitas, eles atuavam como guardas sacerdotais, com dever de, inclusive, deter qualquer um que tentasse violar alguma proibição com respeito ao tabernáculo. E tinha liberdade absoluta para tirar a vida de quem brincasse na reta. Então, olha que interessante. Os israelitas, então, não podiam se descuidar dos confrontos que ainda estavam por vir. Na terra não tinha somente estas 7 grandes civilizações. Estas 7 ganharam destaques em Deuteronômio 1 e 7 por uma razão simples, porque eram maiores que Israel, tá? Mas tinham vários outros. Tinham os jebuseus, e aí vai embora. Acho interessante que, então, 2 coisas Israel não podia se descuidar. Nem dos confrontos que estavam por vir, mas também não podia negligenciar absolutamente a adoração a Deus. Adoração a Deus. É terrível isso. Israel tinha que pensar, bem, o inimigo ao vir pode nos destruir. E obviamente eles tinham na mente tudo aquilo que eles tinham passado com os amalequitas. Se lembra? Tá? Primeiro os amalequitas começaram e mataram muita gente, depois Josué foi lá e acabou com os amalequitas. Então a experiência com os amalequitas foi dolorosa. O inimigo poderia destruí-los, mas a ira de Deus também poderia fazê-lo. Então, adoração é necessária, vida espiritual é necessária, vida aos pés dele é necessária. É muito interessante isso, porque nós temos que compreender que simplesmente 2 realidades espirituais estão aqui no final do capítulo número 1. A primeira realidade, fique tranquilo, porque Deus, quando te chamar para a batalha, ele vai te dar a vitória. Mas quem tem que pegar na espada é você. Quem tem que ver exatamente a estratégia é você. Deus abençoa seu povo por intermédio do seu próprio povo. Então Israel ia conquistar a terra prometida? Ia. Mas não ia ser aquela coisa simples, hollywoodiana e espetacular. Não, eles iam ter que entrar, eles iam ter que combater, ia ter gente morrendo tanto no exército de lá quanto no exército de cá. Meu amigo, Deus te dá as coisas, mas você tem que sair para a batalha. Deus te dá a vitória, mas você tem que suar. É óbvio. Não fica nessa de esperando, vai cair do céu. Olha, pelo que eu me lembro, a última coisa que andou caindo do céu não foi muito boa não, tá? A última coisa que andou caindo do céu não foi lá muito boa, tá? Agora, o Senhor está conosco. Nós vamos crer. Mesmo que um ou outro recurso ele nos tire, mesmo que uma ou outra possibilidade ele feche, assim como ele fez com Israel, não se preocupe, o Senhor abre novas portas. Se uma tribo tinha que ficar, é óbvio que o Senhor ia
simplesmente suprir a falta daquela tribo com uma coragem extra, com poder extra, com adestramento extra, com estratégia extra para todas as outras 11. E tem que se lembrar, quem está na frente do exército é Josué, meu amigo, que representa e é um tipo de Jesus Cristo. E o Senhor é nosso capitão. Mas bota uma coisa na cabeça. Tem que pegar a espada, tem que correr, tem que lutar até vencer. Só que vitória não vem só com a espada. Vitória não vem só com Josué e as estratégias da guerra. A vitória não vem somente com a tribo de Gade se unindo com a tribo de Judá, se unindo com a tribo de Efraim e Manassés e fazendo correr, literalmente correr, os cananeus. A vitória vem porque está exatamente montado o tabernáculo e dentro do tabernáculo, louvado seja o nome do Senhor, estão os sacerdotes, os filhos de Arão. E dentro do sacerdote está Arão, né? Dentro está o sumo sacerdote Arão, e depois da morte dele, Deus levanta o filho dele. Finéias vem, e simplesmente a vitória vem porque tem um tabernáculo levantado, porque tem gente dentro do tabernáculo adorando ao Senhor, e gente servindo ao Senhor, e gente erguendo ao Senhor simplesmente tudo aquilo que Ele quis e Ele determinou, e sacrifícios estão sendo feitos, a batalha está correndo, e dentro do tabernáculo está o sumo sacerdote bendizendo e adorando e glorificando o nome do Senhor. A vitória vem também em razão disso. Tem tanta gente que simplesmente se perde. E ele pensa que a vitória vai vir por causa da capacidade dele, o poder dele, o entendimento dele, o esforço dele. Sim, você quer passar num grande concurso? Estude. Mas não estude pouco, não. Você quer um vestibular um pouco mais difícil, uma faculdade muito mais concorrida? Estude, se dedique, vá atrás, assista vídeo, faça exercício, se arrebente, meu amigo. Agora, lembre-se que inútil será dormir tarde e acordar simplesmente cedo, porque o Senhor dá os seus enquanto os seus dormem. Tem que estudar? Tem que batalhar? Tem que correr atrás? Tem que lutar? Tem. Mas na hora do culto é hora do culto. Na hora da adoração é hora de adoração. Na hora de levantar as mãos santas e glorificar é hora de levantar mãos santas e glorificar. Não tem vitória sem tabernáculo. Não tem vitória sem adoração. Não tem vitória sem presença de Deus. E em última análise, se você parar e pensar, Deuteronômio vem dizendo que lá de todos os povos, no mínimo 7 nações eram maiores do que ele. Isso significa, vocês só vão vencer porque eu, Deus, vou botar, que inclusive é maior do que vocês, para correr, meu amigo. Agora, não brinca não. Eu quero gente me adorando, eu quero gente na minha presença, eu quero gente glorificando o meu nome. Então, quer vitória? Quer vitória? Vá para a adoração. Quer vitória? Não joga fora culto não, meu amigo. Você quer vitória? Você estude, trabalhe, se arrebente, lute. Mas na hora em que temos que estar na presença dele, tudo é para ele, por ele, porque a ele toda a glória. A ele toda a glória. Eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração. E segunda-feira nos encontramos e continuaremos Levítico. Eu não quis hoje trabalhar com o que trabalhamos todo sábado, que é exatamente as pragas ali no Egito, para poder fechar direitinho o capítulo 1, tá? E deixar estas verdades espirituais na tua mente. E lembre-se, segunda-feira é dia de nos encontrarmos, mas amanhã, sim, amanhã é domingo, é o dia do Senhor.
é o dia em que ele ressuscitou, é o dia que a gente está na igreja, é o dia que a gente assiste escola dominical, é o dia que à noite a gente para tudo que está fazendo para glorificar o nome dele e para exaltar o nome dele. E como o primeiro dia da semana, receber uma semana em graça e em vida. Amanhã é um dia muito especial. Amanhã tem Santa Ceia. Eu sei perfeitamente que muitos irmãos estão em casa e estão também adoecidos, estão com coronavírus, mas eu quero te dizer, nada de mal vai te acontecer, o Senhor vai te abençoar. Você poderá participar da Santa Ceia conosco, literalmente, através da live. E à noite poderemos estar juntos também louvando ao Senhor. Mas você, meu amado e querido irmão, se você puder, se você quiser, amanhã é dia de estarmos juntos, contemplando a glória do Senhor e servindo ao Senhor da glória. Então, um grande beijo, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior, e até amanhã na Santa Ceia, amanhã à noite no grande culto e segunda-feira, juntos, voltando a estudar o livro de Números. E aí, o que você está achando de tudo isso? Compartilhe, deixa o seu like, manda o estudo de Números para todo mundo que sempre disse, ai, é tão difícil. Não é difícil. O Senhor está conosco e nós cresceremos e aprenderemos cada vez mais. Beijo a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado à minha pastora Loide pela confiança e obrigado ao meu Deus pela felicidade de compartilhar a palavra dele. Beijo a todos. A paz, Senhor.